Olá, pessoal, bem-vindos de volta. Estamos aqui para dar continuidade a mais uma das nossas aulas. Hoje falaremos sobre concordância. Concordância. O que é concordância? A concordância é a igualdade de gênero, de número, entre o substantivo, o adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome e a igualdade de número de pessoa entre o verbo e o sujeito. Há dois tipos de concordância estudados pela gramática, que nós vamos aprender uma agora. Concordância nominal, tá? Aí, professora, qual é o objetivo da concordância? Bem, o objetivo da concordância é ampliar o conhecimento, o linguajar, é trabalhar a oralidade na forma escrita. Não é você falar corretamente. Lembra que eu já disse para vocês que para mim não existe correto nem incorreto, nem o que é certo nem o que é errado. Existe o que é adequado e o que é inadequado. A concordância, ela existe para você falar adequadamente, certo? Entendeu? Então, a concordância tem a nominal, tá? A nominal, o nome já está dizendo, concorda com o nome. Que nome? Substantivo, certo? Entendeu? Então, olha, ele vai concordar com o artigo, o pronome, o numeral, e eles vão se flexionarem, tá? De acordo com o que se referem. Então, se ele vier próximo a um artigo, ele tem que ser flexionado. Se ele vier a um pronome, ele tem que ser flexionado. Entendeu? Então, ele vai se adequar ao uso com algum desses. Aí, eu tenho aqui, deixe-me ver uma frase para vocês. Tem um monte de folha, tá, gente? Olha, eu coloquei aqui. A revista e o livro publicado fizeram sucesso. Eu tenho a revista, que é um substantivo feminino acompanhado do artigo, e tenho o livro, que é um substantivo masculino. Nesse caso aqui, a minha concordância nominal, ela vai concordar com o substantivo mais próximo. Nesse caso aqui, o publicado, ele está concordando com o livro. Entendeu? Então, o livro é masculino, então, meu publicado também é masculino. Se fosse o contrário, o livro e a revista publicada fizeram sucesso. Ou também, eu poderia, a revista e o livro publicados fizeram sucesso. Também ficaria certo, tá, gente? Por quê? Porque eu tenho dois substantivos, tá? Eu tenho um substantivo, são dois numa oração. Posso chamar isso aqui de sujeito? Posso, sujeito composto. Entendeu? Quando acontece a concordância nominal, ela tem duas regrinhas. Ou você concorda com o substantivo mais próximo, ou você pega, se tiver um substantivo composto, ou você passa tudo para o plural masculino. Certo? Aí eu tenho aqui outra frase, vamos lá. Se eu disser assim, com substantivos de gêneros diferentes, o pai e a mãe. Pai, masculino, mãe, feminino. Mas eu posso dizer, eu posso dar um adjetivo para eles, posso. Bondosos, carinhosos, posso. Mas como é que eu vou fazer isso na minha concordância nominal? Eu tenho que colocar quem é que vem por último, né? Pai e mãe, aí eu coloco o quê? Bondosa ou pai e mãe bondoso? Pai e mãe bondosa, porque ele vai concordar com a mãe. Ou eu pego pai e mãe e pego o bondoso, passo tudo para o plural masculino. Pai e mãe bondosos, certo? Então, tem que ter o máximo de cuidado. Aí, eu também tenho, quando o adjetivo, ele é anteposto ao substantivo. O que é uma coisa anteposta? Que vem antes, tá? Aí, eu tenho assim. A famosa poetisa e o escritor autografaram suas obras. Famosa é o adjetivo. Poetisa é o meu substantivo. Entendeu? Então, eu dei uma característica à minha poetisa. Estou dizendo que ela é famosa. Então, poetisa, feminino. Então, automaticamente, o meu adjetivo, né, a minha característica, a minha concordância nominal, tem que concordar com o substantivo. Então, famosa, tá? Autografaram suas obras. Se eu tivesse escritor antes, então,
o famoso escritor e a poetisa autografaram suas obras, ok? Aí eu tenho também alguns casos especiais na concordância nominal, que muitas pessoas às vezes se passam, tá? Eu tenho aqui 3 orações, tá? 3 frases. Tá, vamos lá. Água é bom, chuva é necessário, é proibido entrada. Professora, água é bom? Não, professora, água é boa. Água é bom. Porque nesse caso aqui, eu estou me referindo ao líquido, entendeu? Então, ele é bom, o líquido é bom, a água é bom. Agora, quando eu acrescentar um artigo, automaticamente eu vou flexionar o meu bom, tá? O meu adjetivo, que virará boa. Ó, a água é boa, a chuva é necessária, é proibido entrada, ó, é proibida a entrada. Quando eu acrescento o meu artigo, ele simplesmente vai mudar, sim, todo o meu contexto, tá? Então, tem que ter o máximo de cuidado. Ai, água boa, não, água é bom. Chuva é boa, não, chuva é bom. Proibido entrada, proibida a entrada, certo? Então, tome máximo de cuidado, certo? Vamos continuando. Agora vamos para a nossa concordância. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu preciso passar para vocês, tá? Tá, palavras que têm concordância especial, tá? Aí eu tenho anexo, obrigado, mesmo, menos, meio, tá? Geralmente as pessoas usam muito assim, ai, obrigado, obrigada. Às vezes as pessoas não sabem o que vai usar. Eu, professor Wilma, tá? Sou do gênero feminino. Então, eu uso obrigada, independente a quem quer que seja que eu esteja agradecendo. Pode ser um homem, uma criança, uma mulher, o meu chefe, um diretor de escola. É obrigada. E se for um homem, tá? O gênero masculino, o homem que estiver agradecendo, obrigado. Independente de quem quer que seja. Obrigado, tá? Tem também a questão do meio. As pessoas dizem assim, eu tô meia doente, eu tô meia triste. Não, você não tá meia, não. Meia, eu costumo dizer muito aos meus alunos, meia pros pés, meia hora, meia dúzia, tá? Você está meio, um pouco, metade. Então, meio doente, meio triste, meio cansada. Certo, gente? Então, tome o máximo de cuidado. Eu também já escutei e tem até uma questão no Instagram, eu vejo muito, aquele seja menos. Aquilo ali é uma brincadeira, mas a gente sabe que não existe menos, existe menos. Então, tomem o máximo de cuidado quando vocês forem usar essas expressões, certo? Então, agora, o meia, lógico que eu vou dizer, eu tomei meio xícara de café, não. Tomei meia xícara de café. Estou atrasada, tem meia hora. Lógico, não é meia hora, entendeu? Nesse caso aí, eu vou usar meia, tá? Mas tomem o máximo de cuidado. Tem que estar sempre concordando, tá? Outra pessoa também, outra coisa que eu escuto muito, o adjetivo mal, tá? Mal. O mal do bom, tá? Mal com U. Eu sou mal, tá? Ela é má. Então, no caso, homem, ele é mal. Mulher, ela é má, certo? Mal, má. Masculino, feminino. Aí tem aqui um exemplo, vamos lá. Escolhestes má hora e lugar para falar. Eu não digo má hora, é má hora. Por quê? Porque eu estou falando da hora. Tem que concordar com o mais próximo? A hora, então é má hora, certo? Agora, se eu digo assim, escolheste mau lugar e hora para falar. Então, lugar, o lugar, masculino, então, mal. Então, ele vai concordando, certo? Tomem cuidado. Vamos mais para frente. Encontramos a aluna e o aluno aborrecido. Encontramos o aluno e a aluna aborrecida. Encontramos o aluno e a aluna aborrecidos, certo?
Lembra que eu falei para vocês logo lá no início? Se eu não quiser quebrar minha cabeça, o que é o masculino, o que é o feminino, passo tudo, se são dois, tá? Se são dois, não posso esquecer. Se o meu sujeito for composto, tá? Eu tiver dois substantivos na mesma frase, eu vou usar masculino, plural, certo, gente? Aí, vamos lá, continuando. Aí eu tenho mais o que interessante para vocês. A concordância nos pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento, Vossa Majestade, Vossa Alteza, Vossa Excelência, eles obedecem à flexão da terceira pessoa. Quem é a terceira pessoa? Eu, tu, ele ou ela, não é isso? Então, Vossa Alteza não precisa preocupar-se com seus inimigos. Ou Vossas Excelências não se importam com seus opositores. Por quê? Um é um só, singular. A outra oração está no plural, certo? Então, vamos lá, continuando. Agora, nós vamos para a concordância verbal. O nome já diz tudo. Verbal concorda com o verbo, certo? O que é verbo? Relembram? Vamos lá, vamos ver se vocês lembram. Verbo é aquela palavrinha que nós conseguimos conjugar, que expressa ação, estado e fenômenos da natureza. Entendeu? Então, ele tem que concordar, a concordância verbal, ela trabalha muito em cima da concordância com o sujeito. Eu tenho que saber onde está o meu sujeito na frase e fazer a minha concordância, certo? Aí eu tenho aqui. O verbo concorda com o sujeito em pessoa e número, pessoa, primeira, segunda, terceira, número singular, plural, mesmo que o verbo venha posposto ao sujeito. Aí eu tenho aqui. Então, se eu tenho muitas tragédias, vamos supor, aí é muitas tragédias, aí eu vou dizer que aconteceu. Aí muitas tragédias, tenho mais de uma, não é isso, gente? Então, o aconteceu, meu verbo vai virar acontecerão. Exatamente. Então, 5 alunos. 5 alunos, faltaram, certo, gente? Então, tem que ter o máximo de cuidado. A mesma coisa quando o sujeito for composto na concordância verbal. O verbo deve ficar no plural. Caso o sujeito composto esteja depois do verbo, a concordância pode ser feita com o núcleo mais próximo. Aí eu tenho o diretor e os professores saíram, entendeu? Eu tenho diretor e tenho professores. Então, saíram. Meu saíram está concordando com os professores. Ou saíram o diretor e os professores. Mas, professor, eu só tenho um diretor. Não. Eu tenho o diretor e tenho os professores também que saíram. Então, tem que ter o máximo de cuidado, tá? E quando estamos falando de sujeito de pessoas diferentes, quando o sujeito é composto, mas são pessoas diferentes, aí eu tenho. Se entre elas houver a primeira pessoa, o eu, tá? O verbo concordará com a primeira pessoa no plural. Aí eu tenho eu, tu e os alunos saímos. Eu não digo tu, eu, tu e os alunos saíram. Não, eu, tu e os alunos saímos. O aluno e eu chegamos. Eu não digo o aluno e eu chegou, né? O aluno e eu. O aluno e eu. 2 pessoas, certo? Então, chegamos, ok? Aí, se o sujeito composto for formado por uma segunda e uma terceira pessoa, o verbo concordará com a segunda pessoa do plural. De que forma? O tu, não é? O tu, ele não é muito usado na nossa linguagem, mas ele está aí, ele está presente, ele aparece, entendeu? Então, eu posso dizer, tu e ele saiu, tu e ele saíram? Não, tu e ele saístes, tá? O aluno e tu chegastes, tá? Então, mas é muito bonito, né, você falando corretamente essas coisas assim, né? Embora às vezes as pessoas não usem, né? Por preguiça, por comodismo, sabe que não pode, mas saiu, chegou, falou, é isso? Aí eu tenho o sujeito, quando o pronome relativo que. Aí eu tenho, o verbo deverá concordar com o antecedente desse pronome. Fui eu que falei.
tá? Fui eu, falei, tá? Foi o aluno que falou. Fomos nós que falamos. Foram eles que falaram, tá? Aí o sujeito, quando o sujeito for um pronome relativo, quem? O verbo deverá concordar com esse pronome, ficando na terceira pessoa do singular. Fui eu quem falou, não fui eu quem falei, fui eu quem falou, tá? Foste tu quem falou, foi o aluno quem falou, foram eles quem falou, certo? Quando o sujeito for um coletivo, o que é um substantivo coletivo, gente? É o que dá ideia de coleção, ideia de aglomeração, né? Coisa que a gente não tá podendo fazer agora, né, certo, gente? Aí eu tenho a multidão. O que é multidão? Muitas pessoas juntas. Então, a multidão gritava entusiasmada. Mas a multidão não são muitas pessoas? Sim. Mas é necessário eu dizer gritavam? Não. Eu estou dizendo que a multidão é porque tem muitas pessoas já aglomeradas ali dentro daquele lugarzinho. Essa palavra ela já dá ideia de muita coisa, né? De aglomeração. Então, um bando de aves voava alegremente. Mas, professora, eu tenho aves, tá? Mas eu tenho um bando, muitas aves juntas, entendeu? Então, isso tem sempre que estar prestando atenção, tá, gente? Outra coisa, relacionado a tempo. Geralmente eu escuto muito quando diz assim, faz um ano que não o vejo. Passou de um, a gente já diz fazem, né? Mas está errado, tá? Relacionado a tempo, a gente não altera o meu verbo. Então, faz mais de 10 anos que ele não viaja. Não é fazem. Por quê? Porque quando eu tenho tempo, eu só tenho um. Então, faz mais de 5 anos que nosso namoro acabou. Faz mais de 10 anos que ela estuda enfermagem. Ah, gente, coitada. Certo? Entendeu? Então, tem que ter o máximo de cuidado com isso, tá? O verbo existir, tá? Ele é impessoal. Então, ele tem que concordar com o que está mais próximo. Por exemplo, devem existir pessoas online, tá? Não é devem, porque eu tenho muitas pessoas, tá? Então, quando eu disser assim, devia haver, né? Aí eu devia, tá? Devia haver muitos livros na biblioteca. Por quê? Porque ele é um verbo auxiliar, então ele vai ficar sempre no singular. Eu não altero, certo, gente? Aí eu tenho mais alguma coisa, deixe-me ver. A mesma coisa da hora. A hora tem que ter cuidado, certo? Ó, o verbo ser, e quando ele indicar tempo, data ou distância, ele deve concordar com o predicativo. O que é o predicativo, gente? O predicativo é a característica que a gente dá ao sujeito. Então, é uma hora. Eu não digo são uma hora, tá? Agora, quando eu passo de 1 hora, então são 2 horas, são 5 horas, são 10 horas, tá? Aí, se eu disser assim, daqui à escola é 5 quilômetros. Não, são 5 quilômetros, tá? São 19 de novembro, não é 19 de novembro. Hoje é quanto do mês? Eu escuto muito isso. Professora, hoje é quanto do mês? Não. Hoje não é quanto do mês, hoje são quanto do mês, certo, gente? Então, tem que ter o máximo de cuidado, tá? Ok? E também tem a partícula passivadora se, aquele de vende-se, compra-se, fala-se, tá? Então, vamos lá, deixa eu ver o que é que eu tenho aqui. Quando aparecer a partícula se, você deve saber primeiro qual é a predicação do verbo, tá? Se a partícula se concorda com o sujeito ou se ela vai ser determinada em cima do verbo. Vamos lá. Eu digo assim, necessita-se de pedreiros. Mas eu tenho mais de um pedreiro. Mas quem necessita? Alguém, uma pessoa, não é isso? Alguém necessita desse pedreiro, não são várias pessoas. Quando eu digo assim, vende-se, né, computador. Vende-se computadores? Não, vendem-se, tá, gente? Então, ele vai concordar sempre, não pode esquecer, tá? Eu quero todo mundo falando adequadamente, ok? Então, vamos lá. Não se confia em pessoas estranhas. Não confia-se, né? Quem não confia? Eu. Então, se eu dissesse outras pessoas não confiam-se, algumas pessoas não confiam em pessoas estranhas, tá? Então, ele sempre vai concordar, não esqueçam.
Pronto, espero ter ajudado, tá? Nossa aula de concordância acaba por aqui. Junto dela, estou mandando os slides e estou mandando a atividade, tá? Espero que vocês façam e me devolvam para eu poder ver se realmente vocês estão entendendo, se está ficando claro. E qualquer dúvida, gente, pode me procurar no privado, certo? Eu estou aqui para isso, para tirar a dúvida de vocês, tá? Qualquer coisa, não esqueçam, fiquem em casa, se cuidem, tá? Cuide de você e cuide do próximo, tá? Beijos, fica com Deus.